Senhoras, senhores, espíritas ou não, internautas, jovens, idosos, são todos muito bem-vindos a este canal. Independentemente de sua religião, você é muito importante, pois estamos lendo o Livro dos Espíritos apenas. O comentário pertence a vocês. Portanto, estamos apenas lendo. Desejo a todos muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho a todos. Como disse, estamos terminando o Livro dos Espíritos. Vamos iniciar, em breve, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É a continuidade do Livro dos Espíritos. Hoje estamos lendo uma nota explicativa da editora. Então aqui nós vamos encontrar páginas e revistas onde tudo isso está sendo programado. A nota explicativa é, entre aspas, hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas e a prova de sua força é que se esforçam para se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus amigos, retribuindo o mal com o bem. Exemplo do modelo aqui, revista em 1868, editado Web, página 8, janeiro de 1868. A investigação rigorosa, racional e científica de fatos que revelam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob o aspecto científico, filosófico e religioso. A partir de 1854, até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, em 1857. O Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. A Gênese, 1868, além da obra O que é o Espiritismo, em 1859, deu uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo meticuloso e isento dessa obra permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais,
de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações. Vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para com seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Desculpe. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e a de fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta, ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por esta assim chamada ciência. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humana. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite, entre aspas, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Revista Espírita, de 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento de grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. O Livro dos Espíritos, item 207, página 176. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação,
constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria. Faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, página 432. Os privilégios de raça têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor, em outros do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia. Concluíram por uma superioridade ou inferioridade natural. Foi sobre esse dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Desse ponto de vista, circunscritos são consequentes consigo mesmo, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor. Se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idêntica, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, em posições diferentes. Chega-se à consequência capital de igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito, para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente, para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada com razão a igualdade de direitos que reclamai para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Revista Espírita, 1867, página 231. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ou ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza os princípios da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da lei, o da liberdade. A Gênese, capítulo 1, item 36, páginas 42 e 43. Vide também Revista Espírita, 1867, página 373. Na época, Allan Kardec sabia
o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando, de volta da origem que faziam a África Negra, toda é peremptória ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhe ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião pública, política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Allan Kardec, Revista Espírita, 1863, editado no Rio de Janeiro pela FEB em 2005, janeiro de 1863. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3, página 348. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinha por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teoria e sistema de pensamento vigente à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. Apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, afora a de uma opinião pessoal controversa, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expulsemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com o que concerne à origem da raça adâmica. O livro A Gênese, capítulo 11, item 43, nota, página 292. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importante haja visto o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que essas e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita
ao princípio das coisas que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desse sistema uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões prós e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Revista Espírita 1862, página 38. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A editora. Quero agradecer a sua paciência e a sua visualização. Agradecer aos espíritos que nos orientaram durante todo esse nosso trabalho e agradecer a Jesus pela sua presença e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Quero agora fazer um brinde à sua paciência, à sua saúde, ao seu trabalho, à sua saúde, amado amigo. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. Encerramos aqui o Livro dos Espíritos. No próximo encontro, iniciaremos o Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec. Deus os abençoe, Deus nos abençoe com sua paz. Mais uma coisinha. Hoje é segunda-feira. É vida que segue.